Oi galera, tudo bem? Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das funções. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o que era uma função, domínio, contradomínio, imagem, depois nós falamos de função injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Em especial na última aula nós falamos do gráfico, agora a gente vai falar de composição de função. Então vamos lá. Sejam as funções f de domínio em A e contradomínio em B e g de domínio em C e contradomínio em D, tais que a imagem da f está contida na C. Ou seja, o conjunto imagem da minha função f é um subconjunto do domínio da minha função g. A gente pode pensar assim, a imagem da f está lá dentro do domínio da g. Então, a função h de domínio em A e contradomínio D, ou seja, a minha função h tem o mesmo domínio que a minha função f e o mesmo contradomínio que a minha função g, onde h de x vai ser g e dentro da função g a gente vai ter a f de x, é chamada de função composta de g com f. Ou seja, a gente está pegando a nossa função f inicial e está jogando ela dentro da nossa função g. A notação para isso é dada da seguinte forma. Se a gente tem, vou colocar aqui de preto, uma função g composta de uma função f de x, a gente denota como g bola f de x. Então, o que isso quer dizer? Que eu estou colocando a minha função f dentro da minha função g. Eu estou compondo a minha função g com a minha função f. Se nós pegarmos um elemento x1 do domínio da nossa função f, ou seja, esse x1 pertence ao A, e aí a gente pega e aplica a nossa função f, então a gente pega e aplica aqui a função f nesse ponto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a imagem do nosso ponto x1 na f. Ou a gente pode simplesmente colocar x aqui, não precisa colocar esse x1. Então o que é que a gente tem? Nós temos simplesmente aqui a imagem de x pela f. Peraí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. E aí, nessa imagem de x pela nossa função f, o que é que a gente vai estar fazendo então? A gente vai estar aplicando a nossa função g. Ou seja, a gente vai estar fazendo uma composição de funções. A gente vai estar colocando uma função dentro da outra. E é exatamente por isso daqui que o conjunto imagem da nossa função f tem que, obrigatoriamente, estar contido dentro do domínio da nossa g, por conta dessa composição que é feita. Pois a gente está aplicando a nossa função g em cima da nossa imagem da f. E esse ponto aqui, ó, quando a gente está calculando um f de x, a gente está aplicando uma função num x do nosso domínio. Então, o nosso domínio passa a ser esse daqui, nesse caso, esse ponto é a aplicação da f no ponto x. Então, por isso que tem que acontecer o que eu já citei. Então, ó, cadê? Deixa eu achar aqui. Essa condição aqui, para a gente estar aplicando essa ideia de função composta, ela é fundamental. Se ela não acontece, nada existe. Tá bom? Vamos lá. Sejam as funções g que está indo de real para real e h que está indo de real para real. Então, como a gente está falando de real, a gente não vai ter que se preocupar com mais nada, né? Está tudo indo de real para real. E a nossa função g de x é igual a x mais 1. E a nossa função h de x é igual a 3x mais 4. Vamos determinar g composto de f de x.
Ou seja, na notação que a gente tinha dado agora há pouco, o que é que a gente quer? De F não, né? Deixa eu mudar isso aqui. Isso é costume. G composto de H de X. Depois eu vou querer um H composto de G de X. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente, na verdade, quer calcular um G bola H de X. Então, a gente vai estar pegando a nossa função G e dentro dela a gente vai estar colocando a nossa função H. Repara que aqui dentro a gente tem X. Aqui a gente tem G de H de X. Então, o que a gente vai estar fazendo? Em todos os lugares onde tem X aqui na nossa função G, a gente vai estar trocando por isso daqui. Então, a gente vai estar ficando com... Nossa H de X é 3x mais 4. Então, a gente vai trocar o X por 3x mais 4. E isso mais 1. Então, o nosso G bola H de X vai ser igual a 3x mais 4 mais 1. O nosso G bola H de X vai ser 3x mais 5. Matamos a questão. Na letra B, a gente tem que fazer um H composto de G de X. Mesma coisa, né? Onde tem X, a gente vai trocar pela função G. Então, na verdade, agora que a gente quer calcular um H bola G de X. Função H composta da G. Então, vamos ficar com 3 que multiplica. Aí eu vou trocar o X pela minha função G, que é X mais 1. Mais 4. H composto de G de X vai ficar 3x, 3 vezes 1 dá 3, mais 4. Então, H composto de G de X vai ser 3x mais 7. Repara que G composto de H e H composto de G não deu o mesmo resultado, tá?